Eu faço coro aqui com o Neto e com o Vandinho, no que diz respeito à nossa expectativa e necessidade de ouvirmos a mensagem de Deus. Tenho sim algumas coisas no meu coração e que Deus vai alinhando ao longo de todo o culto, que vão nos dando a certeza de um mover de fato sobrenatural de Deus nessa noite, nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. A despeito do que eu comentei na semana passada sobre processos de estudo da Bíblia, eu vou recordar de novo. Processo simples da gente estudar, interpretar textos. Reconte a história, imagine a cena, faça perguntas para o texto. Eu vou no mesmo caminho. Reconte a história, imagine a cena e faça perguntas para o texto. Eu quero convidar você a fazer isso nessa noite, ou me acompanhar nessa caminhada, exatamente dentro deste processo. Nós vamos ler João capítulo 9. As meninas vão deixar esse texto aqui, nós vamos ler alguns desses textos de João. Semana passada falamos um pouco sobre João também. Eu quero seguir um pouquinho mais. João capítulo 9. A gente estava na reunião do conselho um dia desse, né? E o Ronaldo fez uma observação, falou assim: olha, percebi que na semana passada você ficamos sentados na hora de ler o texto. Eu falei assim, eu normalmente observo o culto todo. Se durante o louvor a gente ficou muito tempo em pé, eu peço à igreja para ficar sentada, para a gente evitar aquela ginástica gospel. Então eu fico assim de olho. Como a gente já ficou bastante em pé, com toda a reverência à palavra de Deus, permaneça sentado. E assim a gente vai fazer essa leitura de João capítulo 9. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de fazer isso, ou depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E o homem dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde ele está? Respondeu: não sei. Vamos orar mais uma vez? Até aqui, esse texto segue. Eu vou comentar algumas coisas sobre o que vem depois, mas nós vamos ler até aqui para a nossa meditação e edificação nessa noite. Querido Deus, damos-te graça, Pai, por podermos participar deste culto nessa noite. O Senhor preparou tudo isso para a Tua própria glória. Mas como a Tua palavra nos diz, há algo que o Senhor pode fazer nesse tempo, enquanto temos ao nosso redor a luz de Jesus. Mas há também a promessa de que tempos muito difíceis virão pela frente.
em que as pessoas vão procurar a luz e não vão encontrá-la. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, nos ajude, cuide de cada um de nós e ministra a Tua palavra, a mensagem do Senhor em nós nesse instante também. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém? Recordando algumas coisas sobre o Evangelho de João. João, ao longo de todo o seu Evangelho, ele tem o objetivo de mostrar que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Desde o primeiro capítulo ele já diz o que ele vai fazer, o que ele vai escrever e por que vai escrever. A grande questão é que ao longo de todo o seu Evangelho, João vai mostrando alguns conflitos intensos com Jesus, muitos. E já no início do Evangelho, eu convido você a voltar às páginas da sua Bíblia, no primeiro capítulo. A Lara vai tentar nos acompanhar também, junto com a Elô, que está lá atrás. O primeiro capítulo diz assim, observem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos voltar para o versículo 8. No versículo 8, João vai falar de João Batista. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Nós lemos no capítulo 3, versículos 16 em diante. Vamos recordar o que nós lemos? João fala aqui de um problema. A partir do versículo 19, ele diz assim, que havia uma condenação para quem não cresce. Quem não crê vai ser condenado, ele diz isso no versículo 18, mas no versículo 19 do capítulo 3, ele diz que a condenação é esta, ou o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ele explica por quê. Porque as suas obras eram más. Então, João está construindo aqui esse pensamento dele logo no início do seu evangelho, mostrando quem é Jesus e de que maneira os homens, de que maneira as pessoas receberam Jesus. Então, esse retrato que ele traz de Jesus como sendo a luz, é para um tempo de trevas. Estão em trevas. E Deus traz exatamente para o homem, exatamente para a humanidade, aquilo que seria a extrema necessidade deles. Nossa, a luz. Mas João nos diz que a luz veio ao mundo e os homens não quiseram, as pessoas não quiseram, porque amaram mais as trevas do que a luz. Isso tem a ver com uma escolha, a escolha que eles fizeram. Versículo 20, não é? Ele diz, 19, 20, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Eu gosto, quando leio esse texto, eu me lembro da gente virar uma pedra, né, coisa de criança, né, a gente virar uma pedra e sai aquele monte de bichinho correndo, tentando se esconder, são os bichinhos das trevas, né, eles têm medo da luz. Porque a luz incomoda, a gente sabe disso. Versículo 20, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. E o 21 diz, mas os que vivem de acordo com a verdade, procuram o quê? A luz. Os que vivem de acordo com a verdade, procuram a luz. Ele está falando exatamente o contrário de algo que ele já disse. Para quê que essas pessoas que amam a verdade procuram a luz? Para que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Percebam que no texto que nós lemos, do capítulo 9, agora nós temos um exemplo prático da diferença que é Jesus entrando no meio da escuridão humana, Jesus entrando no meio da escuridão de uma pessoa e transformando isso. Então, recontando a cena, recontando a história, Jesus está caminhando com os seus discípulos, e no meio deste caminho, no meio dessa jornada, em direção a Jerusalém, e lógico que tudo em João, muito do que João conta,
está ao redor de Jerusalém. Essa é uma característica do Evangelho de João, eu disse isso na semana passada, por isso que muitos dos milagres dos outros evangelhos não estão presentes aqui, e Jesus João vai montando algo em torno de Jerusalém, e aqui também. E este é um dos principais milagres que João conta a respeito de Jesus ao redor aqui em Jerusalém. Eles estão caminhando, quando Jesus viu. Perceba que há aqui um jogo sempre de palavras, de quem vê e quem não vê. Jesus viu o homem cego de nascença, e logicamente o cego não pode ver. E os seus discípulos perguntam, mas mestre, quem é que pecou? Quem é que pecou, este homem ou os pais dele? E aqui vale um ponto, vale a gente parar para pensar um pouquinho e só recordar o que a tradição, a religião judaica, a mais severa parte da religião judaica, dizia o seguinte, considerava o seguinte: é perfeito o corpo, abençoado por Deus. É aleijado, coxo, cego, pecado, merece isso. A ponto de eles passarem por essas pessoas e dizerem, havia um ditado, então eles manifestavam isso, a concepção deles sobre isso era, bendito seja Deus que é juiz sobre a terra, porque tornou este aqui cego, aleijado. Era essa a ideia. Então, por isso que ao andar os seus discípulos perguntam, quando eles veem esse homem, Jesus pergunta, mestre, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? E curiosamente, Jesus destrói essa crença ali. Jesus fala, ninguém pegou. Nem ele, nem os seus pais. Eu imagino os discípulos ouvindo isso, pensando, desabou tudo. Desabou toda a nossa crença, desabou toda a nossa base, tudo aquilo que nós queremos a vida inteira. As nossas explicações que tantas vezes nós demos, as explicações que tantas vezes os líderes religiosos dos nossos dias deram, caiu tudo por terra. E Jesus destrói isso, Jesus vai fazer algo. E coisa mais interessante aqui, o homem não pede para ser curado. Percebam isso, não existe. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não existe isso aqui nessa narrativa de João. Jesus toma uma iniciativa de fazer algo. E ele faz algo inusitado, ele não tinha feito isso aqui antes. E por que Jesus faz isso? É uma outra questão que o Evangelho de João não nos explica. Por que Jesus resolveu curar esse homem desse jeito? A gente pode tentar dar qualquer explicação a título de pensamento. Vamos pensar, imaginar, por quê? Talvez tinha questões da própria época, tinha isso, essa coisa de lodo, da saliva dos curandeiros, daqueles que faziam isso. Talvez tivesse isso em jogo, mas João não diz. Então é tudo pura especulação se a gente fosse imaginar. Jesus tinha feito outros milagres maravilhosos, outras curas, que ele não precisou de fazer isso, mas aqui ele escolheu fazer isso e desta forma. E Jesus disse, olha, é necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ou seja, eu tenho pressa para fazer isso, eu tenho pressa para trabalhar enquanto eu estou aqui, porque enquanto eu estiver aqui, há luz aqui. Então nós precisamos fazer isso, eu preciso fazer isso. E Jesus fala, olha, porque ninguém pode trabalhar de noite, ou seja, é difícil. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. João também traça esse tema e vai costurando o seu evangelho inteiro, dizendo dessa necessidade da luz. E quem não crer, e é outro tema de João, crer. Quem não crer neste Filho de Deus, neste Deus que se tornou homem, estará perdido e andará em trevas. A Larissa prepara alguns materiais da nossa igreja que vão para o nosso Instagram. A gente recebe, às vezes, partes do vídeo, das mensagens do domingo. Às vezes ela manda mensagem, pastor, qual é o tema da mensagem? O senhor não disse. Hoje eu vou falar. O tema da mensagem de hoje é cegos de nascença. Tá? Por que cegos, se só tem um? Cegos de nascença. E a pergunta que eu faço para o texto, agora que nós conseguimos imaginar também a cena, a pergunta que eu faço é, quantos cegos tem aqui neste texto? Porque existem pelo menos dois tipos de cegueira aqui. Nós poderíamos falar da cegueira física, que Jesus cura, e nós poderíamos falar da cegueira espiritual. Então, pelo menos, a gente imagina esses dois grupos. E se tem esse grupo de discípulos aqui, a gente pode supor que numa cegueira espiritual, nós temos aqui muitos cegos. Aliás, nós poderíamos considerar aqui que há dois grupos de cegos.
E esse eu queria destacar para você, se você quiser anotar. Para mim, dois grupos de cegos muito claros aqui. Os iluminados pela graça e os ofuscados pela luz. Pelo menos esses dois grupos. Os que são iluminados pela graça e os que são ofuscados pela luz. Aqueles que a luz incomoda. Bom, algumas coisas que eu quero dizer então, além do que eu já disse. Primeiro, considero aqui pela participação dos discípulos nisso daqui, que há aqui no meio deles uma visão míope da vida humana, seus dilemas, suas dores e o significado delas. É sim uma visão que é marcada ou dirigida pela religião, pela religiosidade, pelos costumes e até mesmo pelo senso comum. Porque mesmo aqueles que estavam ali, não eram judeus e conviviam com judeus, aprendiam essas coisas. Isso ia passado, ia sendo pregado, e logicamente as pessoas acreditavam nisto, que aqueles que viviam dessa forma, que eram cometidos por esse tipo de situação, eram sim pessoas que foram castigados pelos seus deuses. Em outras religiões também esse tipo de coisa era muito comum, não era algo só do judaísmo, mas nós temos aqui uma visão míope, pequena, muito, muito pequena, dos dilemas da vida humana, das dores, do significado disso. Como costuma dizer o senhor Ademar, nós só conseguimos ver até perto da curva para lá a gente não vê. É isso daqui, é uma certa miopia deste grupo que está aqui com Jesus, discípulos, começando uma caminhada. A outra coisa que eu quero dizer aqui é sobre os propósitos de Deus e como eles estão entrelaçados com a miséria humana. Jesus, versículo 3, ele não pecou, nem os pais dele, mas isto aconteceu. Isso o quê? Eu entendo que ele nasceu assim. Isso aconteceu, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Isso aconteceu, ou seja, ele nasceu assim, para quê? Para que se manifestem nele as obras de Deus. Que coisa maravilhosa. Perceba que esse é um cruzamento de histórias. Imaginando a história deste homem até aqui, porque é um ilustre desconhecido, um mendigo, cego. E ele está seguindo o seu curso, sabe-se lá como, as pessoas conhecem como ele, como um homem que fica ali mendigando, cego, pedindo esmolas todos os dias. E a história dele seguiu, de certa forma, a gente não sabe nada, mas de repente vem a história de Jesus, e eles num determinado caminho, essas histórias se encontram. E Jesus está dizendo, olha, isso não é coincidência. Não é por acaso que a gente se depara com este homem, neste dia, neste momento, neste lugar. Mas lógico, dentro dessa miopia, tanto espiritual como física, de todos eles aqui, é impossível ver isso. Mas a fala de Jesus revela isso. Isso aconteceu, ou seja, toda a história dele, pensa na história dele, imagine a cena, a história dele é uma história de sofrimento. A história dele é uma história de afastamento, marginalizado pela sociedade, acusado de pecados que ele talvez nunca tenha cometido. É uma história de vida, uma história marcada pela opressão de familiares, amigos, religiosos, líderes, políticos, sociedade em comum. É uma história marcada por isso, muito provavelmente pela tragédia. Esse homem é atingido pela tragédia desde o nascimento. Desde o nascimento. E Jesus diz, isso aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus na vida de todos nós. Se isso se repete na história, se repetiu em algum momento, pode ser que as tragédias de algum de nós aqui, dessa noite, tenham sido usadas por Deus, para que se manifestasse a glória de Deus e as obras de Deus, na vida de alguém. Talvez não aconteceu ainda, mas talvez possa estar por acontecer. Não despreze a sua tragédia.
Não despreze o seu sofrimento. Não despreze as suas lágrimas. Não despreze a enfermidade que você enfrenta. Não despreze a vida difícil. Não despreze o relacionamento amargurado. Não despreze as tragédias. Porque os grandes propósitos de Deus estão entrelaçados com a miséria humana. E essa é a segunda coisa que eu tinha a dizer nessa noite. A primeira é a visão míope. A terceira é a maneira como nós somos surpreendidos pela maneira como Jesus faz as coisas. Essa cura aqui não se encaixa em nada que a gente já viu em Jesus, vamos falar a verdade. Aliás, do ponto de vista humano, quais são as coisas que se encaixam, né? Desde o nascimento de Jesus. Desde o nascimento de Jesus. Eu gosto dessa palavra, encaixar, quando se pensa sobre Jesus, porque Jesus é filho de um carpinteiro na terra. Viveu debaixo da criação de José. E José era carpinteiro. E o carpinteiro, não é, Ronaldo? As coisas se encaixam. Eu já brinquei com o Ronaldo, eu falo que, vez por outra, eu fazia lá uns bancos, né? Faço uns bancos, umas cadeiras, e os meus são todos muito tortos. É muito interessante. Eu faço as medidas. Quando eu coloco ele em pé, Vandinho, ele manca. Você sabe? É terrível os meus banquinhos. E aí eu tenho duas alternativas. Eles estão rindo ali em casa, porque eles sabem que nós temos uma coleção de bancos pernetas lá em casa. E eu tenho duas alternativas, Ronaldo. Ou eu corto 3 pés, ou eu acrescento um pedaço em um. E geralmente cortar os 3 é mais arriscado. Eu já aprendi isso da pior forma possível. Porque são 3 possibilidades de ficar pior. Então, se você chegar na minha casa e for sentar em algum dos bancos que eu fiz, tome cuidado. Ou então tenha fé. Mas as coisas com José, imagine, se encaixam. Eu fico imaginando o anjo falando com José. Lembra do anúncio? E o anjo falar com José, fica tranquilo. Você está pensando em deixar Maria, sua esposa? Não deixa não. Está tudo dominado. Está tudo debaixo do plano de Deus. Ó, não deixe sua esposa. Ela está grávida. O filho é de Deus. E Deus está cuidando de tudo. E José, o carpinteiro, pensando, tentando encaixar as peças. Não encaixa. Isso não encaixa. É a visão humana. Jesus fala com o cego. Passa o lodo. Até o lodo, logicamente, o cego não está vendo nada. E percebe aquele negócio no olho. E aí ele fala com o cego o quê? Vá até o tanque de Siloé e se lave. Você viu aí o que acontece? O que o cego faz? O cego vai. Ele está longe. Imagina o cego tateando rua fora, bengalinha. Imagine o pensamento desse cego até chegar lá. O que vai acontecer comigo? João não conta. Vá se lavar no tanque de Siloé. Que é outra coincidência maravilhosa. João nos diz que Siloé significa enviado. Jesus envia este homem para um tanque que há uma corrente forte de águas. Mas na verdade, aquele que envia é a própria fonte da água da vida. Aquele que está sendo enviado por aquele que foi enviado pelo Pai ao tanque de Siloé para se lavar. Sabe o que a gente tem aqui? Fé. Fé. A certeza de coisas, de fatos que não aconteceram, que a gente não viu, que a gente não vê. Olha só. Esse exemplo é maravilhoso para a fé, para aquilo que diz Hebreus. Não é, Lara? Coloca Hebreus 11:1. Olha que maravilha.
Se existe uma coisa bacana na definição de Hebreus sobre fé, é que fé não tem nada a ver com ver. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Esse cego tem fé pra caramba, porque ele não vê mesmo. Mas ele vai até lá. E olha o texto. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Eu imagino a cena da volta. Cego de nascença. Nunca tinha visto nada. Vendo a cidade de Jerusalém. Vendo o templo. Vendo as pessoas. Se encontrando com gente que fala com ele. Não é esse, mas não é o cego. Não, parece com ele, mas acho que não é ele. E ele fala, gente, sou eu sim. Fé. É quando nós somos surpreendidos pela maneira de agir em algumas situações. Tem a ver com fé. Por isso eu digo nessa noite para você, tenha fé. Tenha fé, exercite sua fé. Jesus é aquele que ilumina quem vive no mundo de trevas. No mundo de trevas. As 3 coisas que eu tinha a dizer é isso. Sobre uma visão míope da vida humana, seus dilemas, suas dores, como isso era real, até no meio dos discípulos, como os propósitos de Deus estão entrelaçados com a miséria humana e como nós somos surpreendidos pela maioria ou pela maneira de Jesus agir em algumas situações. Agora vamos continuar lendo o texto um pouquinho? Para a gente tentar terminar de responder aquela pergunta, quantos cegos existem no texto? Olha o que diz o versículo 11, do capítulo 9. Esse homem foi interrogado. Vamos para o 13, Lara. Os fariseus interrogam o cego. Levaram aos fariseus, aquele que antes era cego. Olha o problema aí. E era sábado, o dia que Jesus fez lama e ele abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram, outra vez, porque já tinham perguntado, como podia ver? Ele respondeu, bom, a resposta é a melhor de todos. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo. Respondeu o homem. Continuando, aí os fariseus também, alguns fariseus disseram, o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita o sábado. E os outros perguntaram-lhe, como pode um pecador fazer milagres tão grandes e por causa disso, houve divisão entre eles. Vamos seguir. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, você disse que ele curou você da cegueira? E o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. É um profeta. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e agora podia ver, por isso chamaram os pais dele. Está ficando bom essa conversa. E perguntaram, esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego? E como é que agora ele está vendo? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como é que agora ele pode ver. E não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade? Pergunta a ele. E ele mesmo responderá. Os pais disseram, isso? Olha só, gente. Porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, perguntem a ele. Percebam, os pais estão dispostos eles não ligam pelo fato de que o filho agora pode entrar na igreja para adorar, porque agora ele não é mais cego. Mas eles fazem isso com medo de não poder entrar na igreja para adorar. Seguindo.
Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. E vai ficar melhor a conversa. O que foi que ele fez para você? Como procurou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse e vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se ele atende os que os respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado. Olha só, você nasceu cheio de pecado. E é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo. E quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já o viu. É o que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram: será que você quer dizer que nós também somos cegos? Jesus diz: se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Respondeu Jesus: mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Jesus está dizendo: vocês são cegos sim. Vocês estão cegos sim. Em outras, e para piorar, vocês vão continuar cegos. Eu destaquei algumas dessas falas neste texto, e eu gosto muito desse versículo 39, quando Jesus diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Por acaso nós também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Queridos, quando eu estava meditando neste texto, nessas palavras, eu cheguei num determinado momento que eu pensei: Senhor, me dá uma ilustração para que a gente possa fechar isso. É tão bacana, é tão fácil ter alguma ilustração com assuntos assim. Comecei a mexer no meu arsenal de ilustrações e não apareceu nada, mas eu queria, deixa a ilustração para lá. Vocês notaram alguma coisa diferente quando vocês chegaram na igreja hoje? A luz lá fora. Casa de pedra está iluminada. Finalmente. Tem até nome agora, né? Nós que tiramos há tanto tempo. Até número. Mas além do nome que nós voltamos, Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, agora nós temos iluminação. E como muda, não é? Como muda? Fica bonito. Dá para ver de longe. Comumente essa semana aqui a luz desta rua, quando foi ligada ali, a luz da rua estava apagada, era a parte que iluminava esse pedaço todo aqui. E eu falei: poxa, ganhei a ilustração. Olha só que coisa legal. Casa de pedra está debaixo da luz. E isso faz toda a diferença. Mas, queridos, se você terminar o culto e passar ali, você vai ver que nós não terminamos a limpeza daquela parte ali. Ainda tem uma parte da obra que a gente precisa fazer. E ali tem toda espécie de entulho que a gente não conseguiu jogar fora. Tem muita sujeira. Os adolescentes
na programação de sábado, andaram ali e saíram dali, eu vi, né, ficam com marcas de areia aqui porque arrastam para lá, porque é a sujeira da terra. É o mais distante que se tem da luz. Lá na luz, lá em cima, está tudo limpinho, tudo bonito, tudo iluminado, mas cá embaixo tem sujeira, cá embaixo tem podridão, cá embaixo tem ferro velho, cá embaixo tem lona velha, cá embaixo deve ter água ali que a gente segura para, tenta jogar fora para não dar mosquito da dengue e tudo mais. Ou seja, quanto mais longe a gente estiver da luz, mais perto da imundícia a gente vai estar. Há uma tendência grande do homem, segundo João, de rejeitar a luz e de andar longe da luz, porque as escolhas são más. Tomara, peço a Deus, para que todas as vezes que vocês vierem de lá para cá, à noite, vocês se lembrarem que vocês são casa de pedra. Vocês são e serão a igreja presbiteriana Casa de Pedra. No ano que vem também, e nos outros anos também. Vivam próximos da luz, fujam das trevas. Vamos orar. Não deixe, Senhor, a gente se afastar da Tua luz. Não deixe, Senhor. Não deixe que essa inclinação de pender para o lado das trevas, tão comum na vida humana. Quantas vezes o inimigo se faz valer das brechas que nós deixamos? Quantas vezes ele usa os nossos desejos, as nossas frustrações, os nossos anseios mais profundos, para invadir a nossa vida, área por área. E deixando que as trevas vão entrando, pouco a pouco, a luz ficando mais longe. E aquilo que era tão importante para nós passa a nos incomodar, que é a luz do Senhor. Encontramos desculpas, armamos as justificativas, nos comportamos como cegos de nascença. Mas o Senhor é a luz do mundo. E nós não queremos andar nas trevas porque não fomos feitos para andarmos nas trevas. A minha oração, Deus, nessa noite, é para que, da mesma forma como conseguimos iluminar essa parede ali, nesta semana, o Senhor continue a iluminar a igreja presbiteriana Casa de Pedra. Cada um dos seus membros, que sejam eles profundamente impactados pela luz de Jesus. E se a luz do Senhor uma vez brilhou em nós e se apagou, em nome de Jesus, faça brilhar de novo. Só o Senhor pode fazer isso. Nós te suplicamos isto. E aqueles que assim também desejam andar na luz do Senhor, em nome de Jesus, comigo nesse instante, dirão amém.